que não é indefensável para o pós-tribulacionismo. É então, indefensável. à vontade, estamos aqui para lhe ouvir. Para lhe ouvir. Bom, o debate de hoje foi o seguinte: o anticristo escatológico, ele volta antes do arrebatamento? E eu disse sim e não. O sim é o anticristo sem ter esse título escatológico. Então ele é um ser humano que não vai aparecer do nada. Ele vai aparecer como uma criança, vai crescer. Ele se torna anticristo. Se torna um anticristo posteriormente. Então esse ser, ele vai estar convivendo aí. Ninguém vai saber, talvez nem ele mesmo saiba que ele é o anticristo. Mas num dado momento em que ele será proclamado como anticristo escatológico, isto ocorrerá antes depois do arrebatamento. Então ele não pode surgir antes do arrebatamento, mas depois do arrebatamento da igreja. Porque a pergunta é, ele surgirá antes? Claro que não, surgirá depois. E como ele surgirá depois, ele está estritamente conectado com a grande tribulação. No final da grande tribulação, já terá ocorrido os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Sendo assim, o que é que está faltando? Só o retorno do Senhor Jesus. Levando em consideração que o pós-tribulacionista vê a volta de Jesus como um só evento, fica a pergunta: onde, lá em Apocalipse, que mostra esse retorno de Cristo, nós podemos ver o arrebatamento da igreja? E aí... Doutor Eduardo. Bem, são 2 perguntas, uma sobre a manifestação do anticristo, outra sobre o arrebatamento em Apocalipse. Primeira pergunta, Paulo já responde para a gente quando o anticristo vai se manifestar. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala que antes da vinda do Senhor e do nosso encontro com Ele, da nossa reunião com Ele, 2 coisas têm que aparecer: apostasia e revelação do homem da iniquidade. A palavra revelação aqui é Apocalipse. Ele vai desvendar, ele vai se mostrar como o anticristo. Ou seja, tá aqui a resposta. O anticristo ele se manifesta antes da nossa reunião com Jesus. E por que não tem a resposta? Porque eu pedi em Apocalipse, ele correu para segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, que é um outro texto que a gente pode estar discutindo. Tudo bem. Volte, por gentileza, para Apocalipse, capítulo 19, e mostre onde está o arrebatamento da igreja nesse texto. Ok. Uma vez considerando que o senhor é pós, né? Sim. O senhor acredita que a volta de Jesus é um só evento? Sim, ele então, mesmo. por gentileza, fique à vontade. Tá, seguinte. Eu às vezes vou responder com toda a Bíblia porque eu interpreto que é tudo uma união apenas. É que eu sei trabalhar texto a texto, porque eu vou depois para o texto para a gente ficar só no texto de 2 aos Tessalonicenses, caso o senhor queira. Tá, então o senhor quer, a sua pergunta ela é fechada. Arrebatamento em Apocalipse. Em Apocalipse 19, porque ali está mostrando o retorno glorioso de Jesus. E conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o que ocorre? Ele volta visivelmente. Apocalipse 19 está mostrando o retorno glorioso, o senhor concorda com isso? Sim. Como é um só evento, onde está o arrebatamento ali? Então, Apocalipse não mostra arrebatamento, nem capítulo 19, nem capítulo 3, nem 2, nem 1, nem 4. Do Apocalipse, em nenhum lugar Apocalipse revela arrebatamento. Honestidade teológica. Por que não revela arrebatamento? Porque a teologia do Apocalipse não está preocupada com isso. Apocalipse ele está interessado em ensinar perseverança aos crentes e mostrar que Jesus vai retornar e vencer todo o mal. Mas essa é a teologia aqui. Oi? Retornar para fazer o quê? Quando ele retorna, o que é que ele faz com os crentes? Você tomou algum remédio hoje? Você tomou. Você está acelerado, mano. Pior é que eu nem tomei o remédio, esqueci. É por isso, então. É por isso, então. Vamos lá. Então, Jesus. Calma, vamos lá. Vai lá. Não, é só assim. Eu entendi a pergunta do Elias, ele é muito pontual, né? Só que também não tem arrebatamento no texto que vocês defendem. Vocês defendem o arrebatamento no capítulo, eu acho que 4, que vocês falam, não, né? Em nenhum lugar eu defendo arrebatamento no Apocalipse. Que bom, fico feliz. Em nenhum lugar. Mas você sabe eu defendo o retorno glorioso. Mas você sabe que o pré-tribulacionista defende no capítulo 4, que soube lá, não sei o que lá. E então, como eu não compactuo. Então vamos lá, volta aqui com o pastor. Eu não compactuo em nenhum lugar do Apocalipse apresentado o arrebatamento. Então, é apresentado o retorno glorioso. Só que como a visão pós a volta de Jesus é em um só evento, logo a capítulo 19 tem que ser o arrebatamento. Lá, de outra sorte, acabou pro pós. Não acabou com pós, porque é o seguinte... Não, nesse texto. No Apocalipse. Deixa o cara falar. Vamos lá, você fez a pergunta... Então, o que acontece? O pré-tribulacionismo, ele normalmente interpreta assim, ó. O texto do arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 não mostra uma vinda gloriosa de Cristo.
Não é isso que você defende? Logo, são duas vindas separadas. Apocalipse 19 mostra Jesus retornando e 1 Tessalonicenses 4 é a lógica, não é? Essa lógica ela não se sustenta. Vamos parar para pensar o seguinte. Se você for para Mateus 24, olha lá. Ó. 29 a 31. Pronto. Lá tem a volta de Jesus, ambos concordamos que Gloriosa. É depois da tribulação. Depois da tribulação, correto? O retorno glorioso depois da grande tribulação. Pronto, Concordo. beleza. Retorno glorioso. Lá em Mateus 24 fala que todos os povos da terra verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu, correto? Logo será visível. Logo será visível. Beleza. Ótimo. Perfeito. Apocalipse 19 não fala que todos os povos da terra verão Jesus. Lá não tem essa descrição. Mas ele está retornando glorioso. Mas ele está retornando glorioso. Lá fala, por exemplo, que ele vem num cavalo branco, com muitos diademas na cabeça, com uma espada afiada que sai da boca. Isso não está em Mateus 24. Logo, são vindas distintas? Não. É a mesma. Você interpreta que ambos estão complementando o texto do outro. Zacarias 14, Jesus, o que fala lá? Que ele vai descer e vai pisar nos Montes das Oliveiras. Justamente. Retorno glorioso. Apocalipse fala sobre isso? Não. Não. É uma vinda diferente, então? Não. Não. Então, nos textos bíblicos, eles se complementam. Quando eu vou para 1 Tessalonicenses 4 e eu vejo sobre o arrebatamento, lá está dizendo que acontece na vinda do Senhor. Ou seja, é na vinda de Jesus. Ele descerá dos céus. Aí eu vou para Apocalipse 19. Onde é que Jesus desce do céu? Depois da tribulação. Eu vou para Mateus 24. Quando é que ele desce do céu? Depois da tribulação. Eu vou para Daniel 7. Onde ele tem a visão do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Onde é que acontece isso? Depois da perseguição do pequeno chifre, depois da tribulação. Ou seja, uma leitura escatológica, bíblica completa, eu interpreto que os textos estão se complementando. Perfeito. Eu achei muito interessante a sua construção e é a única forma do pós-tribulacionismo tentar escapar. Apocalipse 19 trata de um evento. Qual é o evento? Retorno glorioso. Ele vem com as nuvens, conforme está em Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 31. No arrebatamento, Jesus não volta com as nuvens. Tanto no capítulo 1, versículo 7. Peraí, você disse que Tessalonicenses e Mateus é a mesma coisa? Não, ele está defendendo o contrário. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, ele vem com as nuvens. Mas você está dizendo que é igual a Tessalonicenses? Não. Não. Ah, igual a Apocalipse. Não, também. Acho que eu não entendi. Mateus 24, 29 a 31, Zacarias capítulo 14, versículos 1 a Mesma 6, vida, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse capítulo 19, é tudo a mesma coisa. É o retorno glorioso. E tem algo em comum. Ele está voltando com as nuvens. E ele pisa aqui na terra. Tá certo? Só que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora como o senhor mudou, porque não dá para apresentar arrebatamento da igreja em Mateus capítulo 19 sem defender Mateus 24. Em Apocalipse 19 não tem como apresentar arrebatamento, nem tampouco em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, não tem como apresentar arrebatamento, não tem como apresentar arrebatamento também em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, não tem como apresentar o arrebatamento da igreja em Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 6. É um fato, é retorno glorioso. O arrebatamento ele é apresentado por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. E vou dizer por quê. Capítulo 1, Paulo fala da escatologia. Capítulo 2, escatologia. Capítulo 3, 13, escatologia. Mas no capítulo 4, ele divide o capítulo em duas perícopes. A primeira perícope do versículo 1 ao 12, a segunda perícope do 13 até o 5, 9, que nós chamamos de bloco exortativo. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tinha como finalidade fazer o quê? Consolar os crentes que sabiam do arrebatamento, que Jesus voltaria, mas eles tinham dúvidas se os seus entes queridos iam contemplar isso ou não. Paulo agora, no capítulo 4, do 13 ao 5, 9, ele vai demonstrar de uma forma clara, óbvia, ululante, inequívoca, irrefragável, que o Espírito Santo defendia o pré-tribulacionismo, que Jesus era pré-tribulacionista e que Paulo era pré-tribulacionista. E eu vou provar. Calma. Não, lá riram também. Falar, não, é só para eu concluir o pensamento. Tá, então. Lá riram também, mas depois terminaram sério. E vou dizer como. Paulo ele é estritamente cronológico. Quando ele vai
trabalhar o discurso apologético em favor da ressurreição, você pode analisar que do versículo 1 até o versículo 58, Paulo ele apresenta uma cronologia dos acontecimentos. Quando ele trabalha também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, ele é estritamente cronológico. Primeiro, o estado intermediário. O lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Versículos 14 a 16, ele vai falar da ressurreição. Versículos de número 17, ele fala do arrebatamento. E a grande tribulação. Só a partir do capítulo de número 5 ele vai falar da grande tribulação. Se levarmos em consideração essa cronologia, Paulo era pré-tribulacionista, porque existe esta ordem. Agora, se o senhor quiser, eu já respondo a sua de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ou eu deixo o senhor falar e depois eu volto. Vamos lá. Tá bom. Pastor, só para dizer que o sorriso não foi desrespeito não, tá? Porque a gente realmente achou... Porque a palavra de Deus é uma coisa séria. Agora um tá rindo pro outro, a gente Tudo entende bem, como então, um sarcasmo. nos perdoe aí se Você você entendeu? te ofendido. O que eu tenho a dizer aqui? O seguinte, o senhor está exigindo uma coisa que... Não, estou pedindo. Calma aí, deixa eu concluir. O senhor está exigindo algo no texto que nem o senhor sustenta na sua teoria. Porque olha lá, ó. O senhor está falando assim, ó, me mostre o arrebatamento em Apocalipse 19. Porque não tem. Não tem, eu concordo que não tem. Aí eu vou falar assim, ó, me mostre o arrebatamento antes da tribulação em Apocalipse. Não tem. Porque Apocalipse não tem Porque já arrebatamento. aconteceu. Então, mas já aconteceu na era das igrejas lá? Já Apocalipse 2:3, não. antes da igreja? É que o livro do Apocalipse não vai tratar do arrebatamento da igreja. Ele Exatamente, então essa é a minha resposta. Vai tratar do retorno glorioso. Só que, aqui, ó, mais uma vez, doutor Essa Eduardo. é a minha resposta para o senhor também. Doutor Eduardo. Ele é médico. Médico. Ô, doutor Eduardo, com todo respeito, o que eu estou querendo é porque a visão pós sustenta a volta de Jesus em quantos eventos? 1 ou 2? Só tem uma volta. Só tem Ele uma só volta. vem uma vez. Muito bem. E essa volta é o arrebatamento. O senhor concorda comigo? Ele vem para arrebatar, que ele está Sim, descendo? exato. Por isso que eu estou querendo, porque ali está apresentando o retorno glorioso. Correto. Se é o retorno glorioso, ele está vindo para arrebatar. Mas onde que está esse arrebatamento? É porque Logo ele está vindo já para fazer juízo contra as nações. Aí o senhor colocou, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. E o senhor também colocou Mateus capítulo 24, 29 a 31, que fala da reunião. Mas que reunião? Essa reunião não é arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, 29 a 31, ele envia os anjos para reunir os seus. Mas reunir é epsinago, e não harpados e nem paralambano. Reunir é reunir mesmo, aqui na terra. Não é para arrebatar para o céu. De onde que o senhor conseguiu transformar epsinago em paralambano ou em harpazo? Porque ali também não tem arrebatamento. Eu gostaria até que o senhor mostrasse para mim o arrebatamento em Mateus 24, versículo 29 a 31. Tá, eu só quis explicar que o senhor está exigindo uma coisa que nem no pré se explica. Estou pedindo. Segundo ponto. Epsinago, realmente ali é a reunião dos escolhidos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Escolhidos, eclectos, uma terminologia usada para a igreja, inclusive. E no Novo Testamento é só para a igreja. É interessante que essa palavra reunidos, esse mesmo verbo grego, é onde está em 2 Tessalonicenses. Quando a gente vai para 2 Tessalonicenses, está dizendo o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, parousia, uma coisa. E a nossa reunião com ele, epsinago, você já viu que era o mesmo termo? Não. É o mesmo termo. Ali não é verbo, ali é substantivo. Mas é a mesma raiz verbal. Sim. Reunião, só que um é o substantivo e outro é o verbo. Porque um é Uma reunir. reunião, outra reunião. Exatamente. Mas é a mesma palavra. É a mesma palavra. Epsinagogue. É a mesma palavra. Não, não é a mesma palavra. É que nem eu falar comer e comida. Tá relacionado ao comer é um verbo que implica numa ação. E comida é algo que está para comer. Então, só porque duas palavras diferentes. Um é o substantivo, outro é o verbo. Outra então é substantivo são coisas e outra completamente diferentes. São diferentes. Ah, é? Justamente. Então tá bom. Não tem para onde correr, né? É. Se o senhor vai interpretar assim. Não, mas porque o texto está dizendo. Vê se tem diferença. Não, que é verbo e outro substantivo, todo mundo está sabendo. Pronto. A questão então aqui. A questão aqui. É o mesmo ato. O verbo correr e a corrida são coisas distintas? São distintas, porque a corrida, eu ainda vou correr para completar a corrida. Não, depende do contexto. E ó, o que você vai participar? Da corrida de São Silvestre. Correr, estou correndo.
Duas coisas. Pô, mas continue, vamos lá. Que não é aula Então, de português. É que assim, na sua vez, ele não está te interpelando. Não, mas ele aí, perguntou. Deixa ele falar. É que ele fez a pergunta. Então, o que o texto bíblico está mostrando é que essas mesmas palavras, onde tem a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, Paulo está dizendo que isso só vai acontecer depois da apostasia e da revelação do homem da iniquidade. E Jesus está falando lá que depois que ele volta, ele vai reunir os seus escolhidos. Tá? Então, essa é mais um texto onde o pós ele analisa aqui e fala, opa, a Bíblia está se complementando. Eu vou juntando as peças do quebra-cabeça e vou entendendo uma única vinda. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, então, para o senhor responder. Ok. O senhor acredita que Jesus vai voltar no arrebatamento? Ele volta? É uma volta de Jesus ou não? É uma vinda dele ou não? A volta de Jesus dar-se-á em 2 eventos. São 2 eventos, melhor. Arrebatamento é uma coisa, retorno glorioso é outra. Tipo 2 voltas? Não. Porque voltar, o que é voltar? Quando ele diz o seguinte, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. É um fato. Só que o retorno, essa volta de Jesus, é uma volta que vem do céu até a terra. É assim que o senhor concorda? Sim. Pois é, o arrebatamento ele não vem até a terra. Aonde que diz que ele não vem até a terra, que ele volta para o céu? Espera um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Por gentileza, eu gostaria que o doutor lesse. E, por favor, hein, eu sou um pouco assim contundente, não me entenda como desrespeitoso. Eu amo muito essa classe médica, porque primeiro Deus e depois a classe médica me salvou pelo menos por 3 vezes. Fui operado de um tumor cancerígeno, segundo do esôfago e terceiro, problema de pulmonar. E foi a classe médica que Deus usou. Diz assim, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perfeito. E justamente, olha só, o senhor leu... Mas aonde que mostra Jesus voltando para o céu? Não, espera um pouquinho. E onde que mostra Jesus descendo para a terra? Então, a gente analisa os outros textos bíblicos. Aí é que está. Se eu tivesse um texto bíblico dizendo assim, ó, Jesus ele vai encontrar nas nuvens e volta para o céu. Acabava a conversa aqui, o senhor estava certo, arrebatamento. Veja bem, ó, ele volta para encontrar nos ares. Exatamente. E dos ares, o que ele diz? E estaremos para sempre com o Senhor. Exatamente. Não diz que ele desce para a terra, por quê? Primeiro, quando ele vem para a terra, ele vem com as nuvens e desce até a terra com a igreja. Se o senhor analisar, ele desce do céu com a igreja em Apocalipse capítulo 19, 11, mas mais especialmente no 14, que é uma promessa no capítulo 17, versículo 14, que se cumpre em Apocalipse 19, versículo 14. Ele está descendo do céu com a igreja. Ou o senhor não acredita que a igreja será arrebatada até o céu? Acredita, o que está escrito no texto. O que acontece é o seguinte, posso explicar para você aqui, ó. O texto, a gente tem que aprender a não ir além do que está escrito. Então, essa colocação de que Jesus vai pegar a gente aqui nas nuvens e vai voltar para o céu, isso não tem nenhuma passagem bíblica. Isso é uma construção teológica. O que a gente faz é o seguinte, o que está dizendo o texto? O texto está dizendo que a gente vai encontrar Jesus nos ares, entre as nuvens, ou seja, aqui, ó, nessas nuvens. Isso já quebra essa ideia de arrebatamento secreto. Segundo ponto. O texto está dizendo que depois que a gente não vai encontrar entre nuvens. Deixa eu terminar. Mas não diz isso. Não está escrito isso. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, entre nuvens. Entre nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares. Nos ares. Isso. Onde é que é o arrebatamento? Onde é que a gente vai encontrá-los? Justamente. Entre nuvens. É isso que eu gostaria de dizer. Deixa eu só terminar, pastor, aqui. Vamos lá. E aí ele fala assim, ó, que depois desse arrebatamento, a gente estará para sempre com o Senhor. Beleza, o que vai acontecer aqui depois do 17? Não sei. Eu vou para outros textos bíblicos. Aí eu vou para outros textos bíblicos e observo em Mateus 24, que depois no 25 ele desce. Eu vejo lá em Apocalipse 19 que ele vai guerrear contra o anticristo, o anticristo falso profeta, certo? Zacarias 14, que ele vai colocar o pé sobre os montes das oliveiras. Então eu estou sabendo aqui, por esse texto, que eu vou estar com Cristo para onde ele for, depois da volta dele. Meu querido doutor Eduardo, o senhor não percebeu o que o senhor fez e o que o senhor confessou aqui. Eu fiz uma pergunta para o senhor pontual e o senhor disse que acredita. O senhor acredita que a igreja será arrebatada para o céu? Está registrado, o senhor disse, acredito. E repito aqui, acredito.
Justamente. É o que está escrito aqui em Pois Implementação de pois é, meu querido. Se o senhor acredita que a igreja será arrebatada para o céu, quando é que ela volta para a terra? Pastor aqui está falando que a gente vai encontrar entre nuvens. Não, pera um pouquinho. Não, encontrar entre nuvens não. Nós subiremos entre nuvens para encontrar nos ares. Não, olha aqui, ó. Não diz isso? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles Entre nuvens. Arrebatados entre nuvens. Para encontrar nos ares. Nos ares, exatamente. Os ares é aqui, Então não ó. é para encontrar nas nuvens, é para encontrar nos ares. O local de encontro é nas nuvens do céu. Isto, Por isso agora, que Jesus vem nas nuvens. Veja só. Só que no arrebatamento Jesus não vem com as nuvens. Ele vem com as nuvens no retorno glorioso. Agora isso aqui é pontual. Por que, O ele senhor... não vem com as nuvens, pastor? Veja não só. tem nuvens lá no Tessalonicenses 4? Não tem? Oi? Não tem nuvens no Tessalonicenses 4? Ou da minha Só para a memória? igreja e não para Jesus. Tessalonicenses 4 não tem nuvens? Não. Para Jesus não, só para a igreja. Jesus fica sem nuvens aqui. Sem nuvens. Porque ele é o criador das nuvens e não precisa, só a gente. Então vamos lá, outra coisa, com detalhe, doutor. O senhor acredita que a igreja será arrebatada ao céu, o senhor confessou e repetiu. Se ela é arrebatada para os céus, quando é que Jesus volta com ela para a terra? É assim que funciona, pastor. Quando Jesus volta, os mortos ressuscitam primeiro, os salvos. Depois, quem estiver vivo é transformado no abrir e piscar de olhos. Ambos são juntamente arrebatados. A gente encontra Jesus nas nuvens e Nas ele vai nuvens não, descer doutor. sobre o Monte das Oliveiras, vai pisar e a gente então vai para a Batalha do Armagedon. É assim que funciona. Doutor, assim, é que é até delicado, rapaz. Você me pegou agora, velho. É que sabe que eu tenho um respeito muito grande pela classe. Mas ficou, sabe? posso fazer uma Pegou a pergunta? palavra, pastor, Vamos- pastor Carlos posso- Cardoso. É que Não, o senhor entra me deixa, na- ó, assim, ó, Perdão, em respeito, constrangido, aqui, ó, não tem como, doutor, ó, o senhor afirmar que a igreja será arrebatada até o céu, porque se ela foi até o céu, e uma vez o pastor César debatendo, já 2 vezes, ele também acredita que a igreja vai para o céu, uma vez debatendo com o nós descansamos Marcelinho. ao céu, claro. Não, que será arrebatada até o céu. Se ela será arrebatada até o céu, o senhor concorda que ela não vai ficar eternamente no céu, ela tem que voltar aqui para o milênio, sim ou não? Sim. Então, se ela é arrebatada até o céu e depois Jesus volta com ela para o milênio, quantos eventos nós temos? 2. Um que arrebatou até o céu e outro que está de volta para a terra. Acabou o pós. Já era. Não acabou. A gente não, é- mas é a acabou. mesma vinda. A gente, não, não o que existe entra só. que Opa, uma vida em 2 fases, então? Porque Não, uma foi não, para levar não. para o céu. Não, E aí não. depois ele desce de novo e vem para a terra? Não, pastor, entendi É o o seu encontro- ponto. Ele está você entendeu o que ele falou? interpretando que a gente vai para o terceiro céu. Não é terceiro céu, não. Então a que gente céu vai que para é? esse céu atmosférico aqui, onde tem as E nuvens. está escrito isso que é céu atmosférico? Tá, É, e aí os a olhos, pergunta as é... Então, eu As nuvens ficam Tá onde? bom, querido. Veja só, eu pergunto para o senhor acredita que a igreja será arrebatada para o céu? Gente, a perspectiva escatológica cristã é céu onde habita Deus, que é lá que nós veremos a Deus, é lá no céu. Mas Tá a igreja vai entendendo? encontrar Cristo aonde? Só No que céu ou na nos terra? ares. E depois dos ares para Nos o céu. ares pertence a Só onde? Ao que céu ou à terra? você tem uma tática de colocar uma pergunta em cima da outra. Nós precisamos primeiro lidar com essa situação. Eu tô fazendo Se a a mesma igreja, pergunta. não, se a igreja vai ser arrebatada para os céus, como o senhor mesmo afirmou lá no podcast sempre, lá, sempre. que ela vai para o céu. E aí o senhor diz que ela vai, ainda participa das bodas lá do céu. Não, no Só- arrebatamento Opa, não. só voltar lá no Tales Elias, que o senhor disse isso. Que a igreja é arrebatada, Assistam vai para o lá, céu. Pelo amor de Deus. Ó, Assistam lá. Assistam. Isso. E o Marcelinho fez essa pergunta para o senhor. O senhor falou, Cê- ela falou vai. que na hora do arrebatamento a igreja participa das bodas rapidinho e desce. Não. Lá eu defendi que as bodas do Cordeiro são no final da grande tribulação. Não, o senhor disse que é lá no céu. Então, no final da grande tribulação, Isso. porque o senhor acredita que o arrebatamento é no final da grande Isso, tribulação. exatamente. E aí o senhor disse que as bodas será lá no céu. Depois Mas o senhor as dá bodas do Cordeiro faça é no uma. céu mesmo. Não, então, mas a igreja vai participar? Claro. Então a igreja vai para o céu. Mas Acabou. claro que a igreja vai pro céu, irmão. Então, e quando é que ela volta para a terra? Então, é que você está confundindo o arrebatamento da igreja. Quando Jesus está chegando, ele desce, certo? Arrebata a igreja. Quando Jesus vem arrebatar a igreja, ele desce aqui na terra, certo? Não. Certo ou não? Qual é o texto do arrebatamento? O texto do arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4,17. O Não, encontro é 16 nos ares. começa no 16. Não, Como é que 16 diz? é outra coisa. Como é que diz o 16? É o deixa- mesmo Porque Senhor o mesmo descerá do Senhor- céu com Não, alarido, é só palavra de com ordem, alarido, o ouvida a Senhor voz do antes do alarido. arcanjo, o ressoada mesmo sobre Senhor Deus. descerá do O céu. mesmo Senhor o quê? Descerá do céu. Pronto. Pastor Exatamente. Carlos. Mas aí, descerá. o senhor não disse nada. Ah, não, ele está dizendo que vai Espera um descer, pouquinho. não é verdade? Espera um pouquinho. Ele desceu Vamos do por céu. etapa. Vamos por etapa. Jesus está onde agora? Assentado à destra da majestade nas alturas. No arrebatamento, o que ele vai fazer? Descer. Descer do céu. Diz até onde que ele vai descer? Aqui na terra, né? Não diz isso o texto.
Leia de novo. Vai descer em qual planeta, Até então? os ares. De qual planeta? Você entendeu? Eu acho que aí não funciona. Não, pastor Elias, César. ele vai descer aqui na Terra. Pastor César. Ele vai descer aqui na Terra. A Bíblia, o senhor não O arrebatamento disse que, o senhor aqui. disse que não segue homens, segue a Bíblia. Então Pastor, vamos para a Bíblia. Deixa eu só Até que na finalizar. Bíblia, o texto do o senhor arrebatamento disse que diz segue que a ele vai Bíblia. descer, Então, mas se o você senhor tá dizendo que segue ele a não vai Bíblia, descer. se o senhor segue a Bíblia, então vamos seguir a Bíblia. Vamos lá? Vamos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Primeiro ponto. Desce do céu por quê? Aqui, né? Ele desce do céu aqui na Terra, né? Ele disse que não vai interromper, mas me interrompe. Mas vamos lá, tudo bem, mas fique em paz, tá? Ó, ele está assentado à destra da majestade nas alturas. Certo. No arrebatamento, ele desce do céu. A Bíblia vai dizer para onde é que ele desce, ó. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os que foram ressuscitados. A encontrar o Senhor onde? Na terra? Ares, dos Não. ares. Nos ares. Tá descendo, a gente encontra ele nos ares. É isso aí. Nos ares. Você está entendendo? Então, do céu até os ares. Aí, não diz que vai para encontrar aqui Então, na terra. ele desceu. Esse é o ponto de Espera um pouquinho. encontro. O que o texto revela é o ponto de encontro. Isso, o ponto de encontro. O que vai acontecer Isso. depois disso? Só finalizando agora. Aí Agora, só vou concluir aqui, pastores. vamos lá então, vai. O que vai acontecer depois disso? Uhum. Eu vou atrás de outras passagens, porque essa passagem não revela que Jesus vai voltar para o céu, vai subir lá para o trono de Deus, enfim. Não fala? Não fala. E outra coisa, em nenhuma outra passagem bíblica fala que Jesus vai voltar para o céu, nenhuma outra. Eu tenho, ao contrário disso, outras passagens que na volta dele, ele vem para a terra. Tá. Então assim você junta e Certo. interpreta dessa forma. Então vamos lá, deixa eu terminar minha construção. O mesmo Senhor quem? Jesus, descerá do céu. Ele está lá no trono da sua glória, sentado no seu trono, à destra da majestade das alturas, e ele desce do céu. O texto está indicando o local para onde ele vai descer. O texto não está dizendo que ele vem para a terra. Você dizer que ele vem para a terra é por sua conta e risco, porque o texto é claro. Nós encontraremos com eles na terra? Não, encontraremos nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, agora só que o que eu quero voltar aqui é que o senhor acredita que a igreja será arrebatada até o céu, e o próprio pastor César diz que as bodas serão realizadas no céu. Para que a igreja possa participar, ela tem que estar no céu onde está Deus. Se ela é arrebatada até o céu onde está Deus, e aí acaba caindo toda a argumentação de que Jesus arrebata a igreja para descer na terra, porque os senhores acreditam que a igreja vai participar das bodas no céu, então o arrebatamento tem que ser para o céu. Sendo lá no céu, fica a pergunta: quando ela retornará com Cristo para participar dos 1000 anos? O pastor Carlos não falou até agora. Vamos lá, Então tá pastor bom. Eduardo, depois o pastor Carlos. Vai. Então, eu não acredito que a igreja vai voltar lá para o terceiro Ah, não céu. vai para o céu, então? Não, porque E nem não, participar das bodas do Cordeiro? como eu Elias, falei, deixa ele falar, você fez a pergunta, agora ele vai responder. Também me interrompeu. como eu falei, não existe nenhum texto bíblico que diga que a igreja vai voltar para o céu. Inclusive, eu acho até curioso, porque o senhor deve ter ouvido muito isso, que eles falam, é o elevador. Não fala do elevador? Sim. Que a igreja vai subir e descer. Que realmente aí vai acontecer isso mesmo, a igreja vai subir, vai encontrar nos ares e desce. Só que o pré-tribulacionismo está ensinando o elevador de Jesus, que Jesus desce do céu e depois ele sobe logo em seguida para o céu de novo. Não tem nenhum texto bíblico que mostre isso. É esse o meu ponto. Outra coisa, a gente não pode fazer... O que nos autoriza dividir a vinda de Cristo em duas partes ou colocar uma terceira volta de Jesus? O que nos autoriza isso se... como eu mostrei para você, o argumento que vocês utilizam é porque tem uma distinção do arrebatamento com Apocalipse 19. Eu mostrei outros textos que todos têm distinção entre si, só que são complementares, vocês não interpretam isso como se fossem voltas distintas de Jesus, que Jesus fosse voltar 4, 5 vezes diferentes. Porque um tem um cavalo branco, outro não tem. Outro ele pisa no pé das oliveiras, outro texto não fala. Um ele reúne os escolhidos, outro texto não fala disso. Vocês olham e falam, estão falando da mesma volta gloriosa de Jesus. Agora, em 1 Tessalonicenses, que fala que Jesus trará, fala da vinda do Senhor, fala que ele descerá do céu. Isso aí não é uma volta dele? Posso responder? Ele me fez uma pergunta. Posso responder? Posso, Pode, né? aí depois eu vou passar para o Quando pastor o senhor fez a construção, unindo Zacarias capítulo 14, Mateus capítulo 24, 29 a 31, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse capítulo 19, versículo de número 14, toda essa construção aponta para o fato do retorno glorioso do Senhor Jesus, assim como para o arrebatamento, os únicos textos que vão falar
de arrebatamento, tem 2 claros sobre arrebatamento. Primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, inclusive o verbo que aparece ali é harpazo, que está na voz passiva, harpagesometa, seremos arrebatados. E o segundo, sabe qual é? João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai. Onde é a casa do Pai? Hoje é lá no céu. É o céu. Quando Jesus falou também, era o céu ou não? Quando o quê? Quando Jesus disse, ele estava se referindo ao céu? Quando Jesus falou, a casa de Deus era lá no céu. Ok, ótimo. Eu gosto da honestidade teológica. O céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar, ó o que eu vou fazer. Virei outra vez e vos levarei. Esse levarei outra vez. Palin erhomai. Virei outra vez. E vos levarei para lambano, tirar, tomar, levar, receber e arrebatar. São os únicos 2 que mostram claramente o arrebatamento. Os demais textos não têm arrebatamento. Agora, uma vez, o senhor está criando aí uma ideia, eles acreditam em 2 fases e tudo mais, só que o senhor também acredita. E o pastor César também. Porque se eu creio que por ocasião do arrebatamento a igreja vai até o céu participar das bodas do Cordeiro, é fato que ela tem que voltar para participar do milênio. Então, primeiro, Jesus veio e arrebatou. Segundo, Jesus vem para trazer para o milênio. Quantas são? 2. Não tem. Pastor inescapável. Cardoso. Depois eu gostaria de comentar João, tá? A gente, pastor Elias, é uma honra estar aqui. Eu não estava rindo, eu estava maravilhado de ver a forma como o senhor expõe. E a gente vê 2 coisas. Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão comigo na mesa. Se assentarão com Abraão, Isaac e Jacó. No meu reino. Nos céus. Isto. É esse o texto. Então veja bem, se a igreja ela vai ficar nas nuvens e vai voltar. Quando é que vai participar das Então veja bem, é uma promessa. Jesus fez a promessa. Justamente. Né? Outra questão que a gente vê é a questão do galardão. O galardão não vai ser na terra, vai ser no céu. Então, o princípio de eternidade, de tempo na eternidade, foge da lógica humana. Né? A gente não pode, a partir do momento de corpo glorificado, de estado eterno, tempo é para homem. Jesus é o dono do tempo, né? Justamente. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que é presente, o que era e o que há de vir. Mesmo ontem, hoje e eternamente. Tempo é para a terra, Jesus se fez homem e ele está dentro do tempo. Agora, a partir do momento que eu estou em estado de glorificação, o tempo foge. Então, eu acredito no arrebatamento, né? Acredito que seremos galardoados, sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E outra questão, né, que eu defendo, eu acredito que o pastor Elisa, eu não consigo ver a igreja em movimento no período das chagas do Apocalipse, nem nos selos, nem nas trombetas e nem nas taças. Então é algo que a gente vê isso dentro do contexto bíblico pré-tribulacionista, que na minha visão é o mais sadio. Pode falar, João 14. Vamos lá, eu vou só comentar esse texto de Mateus 8, que ele falou também. O texto não fala reino nos céus, mas reino dos céus, o que é diferente, que a gente vai entender aqui já já. João 14, 2 é um outro texto muito utilizado pelos pré-tribulacionistas, que a gente precisa ler o texto com atenção e observar o que ele diz e o que ele não diz. Então, primeiro ponto, o texto não diz que quando Jesus voltar nós iremos para o céu. É só ler o que está escrito. Ó. Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, que é lá na casa do Pai, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, o texto afirma que a gente vai estar com Jesus para sempre. É a mesma coisa lá de Tessalonicenses. Onde ele estiver. Onde ele estiver. O texto não está falando que ele vai voltar para o céu lá com a gente. Não fala isso em nenhum momento. Isso aí é uma inferência do texto. Por quê? Porque é o seguinte: a Bíblia não afirma em nenhum lugar que Jesus, após descer, voltará para o céu. Pelo contrário, Mateus 25, quando ele fala da volta dele, ele fala: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações, ou seja, as pessoas, serão reunidas na sua presença.
Isso não é um evento no céu, a não ser que os bodes sejam levados lá para o céu para... Não é. Bode ainda é o bode. Quarto ponto que a gente precisa levar em consideração. O texto de João fala que nós teremos moradas na casa do Pai. Fala assim, ó, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, a gente tem moradas lá, beleza? Jesus está falando que vai preparar e quando voltar, Ele vai estar conosco. Nós estaremos com Jesus. E quando a gente vai para Apocalipse, o que a gente descobre? Olha o que diz lá em Apocalipse. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo, a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Ou seja, a morada de Deus realmente está preparada lá para a gente e a gente vai habitar nessa morada. Então, afirmar que João 14, Jesus está dizendo que vai levar a gente para o céu, não é isso que o texto diz. Perfeito. Então, é assim, doutor, eu não quero aprofundar. É que eu acabei pegando assim um carinho por ele, né? Só pela profissão que o senhor exerce. E não é nenhuma... Opa, cuidado aí. É um carinho mesmo. O senhor me desmontou, a verdade é essa. Até me arrepio, me desmontou. É porque eu tenho um histórico, né? Pastor, cuidado com o seu Opa, celular. obrigado. Veja bem, fica contraditório quando nós pensamos que Jesus vai arrebatar, e conforme o pastor César já confirmou, e o senhor também, que nós vamos ser arrebatados para o céu, participar das bodas do Cordeiro, haverá uma grande festa. E aí, ao mesmo tempo, dizer, não, ele arrebata até os ares e depois volta para a terra. Quando vocês mesmos acreditam que o arrebatamento é até os céus. E quando Jesus está voltando em Apocalipse 19, 11 a 14, a igreja está voltando com ele do céu. Ora, para ela estar voltando com Jesus do céu, primeiro ela tem que ter subido até os céus. Então, se ela subiu até os céus, foi por ocasião do arrebatamento. E se ela está retornando, ela está retornando nesta visão gloriosa. Agora eu vou deixar, para sair um pouquinho, para não ficar muito parado só nesse texto, eu quero apresentar aqui para todos como é que vocês harmonizam isso. Por exemplo, vocês defendem que o retorno do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus, será visível. Todo olho o verão. É ou não é? Sim, claro. Correto. E até mesmo aqueles que os transpassaram. Ou seja, não será algo secreto, não será algo oculto, será visível por todos os seres humanos. Mateus capítulo 29, ou 24, versículo 29 a 31, Apocalipse capítulo 1 e versículo 7, advoga que isso acontecerá. Como é que vocês harmonizam isto com Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, só por minha curiosidade, que lá está escrito o seguinte: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual o quê? Ninguém. A santificação. Ninguém verá o Senhor. Fica a pergunta, os ímpios seguem a santificação? Os ímpios vivem em santificação? Os ímpios vivem uma vida com Deus? Se eles não vivem uma vida com Deus, como é que fica o texto de Hebreus 12, versículo 14, que só verá aqueles que viverem em santificação, levando em consideração que o ímpio não vive em santificação? Como é que o senhor responde? Então, pastor, essa verá o Senhor não está se referindo a olhar e ver Jesus. Até mesmo porque, para pensar, se for assim, Apocalipse 19, o anticristo não vai ver Jesus, o falso profeta, os exércitos do anticristo, que ele vai na volta dele. Mateus 25, ele vai colocar os bodes lá diante dele. Eles vão ver Jesus. Não, diante dele todo joelho se dobrará? Exatamente. E toda língua confessará? Não, Sexto selo. É que talvez vocês não... No sexto Com selo. todo o respeito do mundo. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A sua Eu pergunta acho- é essa. Ó. Se, lá Porque no, do arrebatamento- se a gente está dizendo que na volta de Cristo... todo Que é o mundo verá, arrebatamento. se na volta de Cristo, que para nós pós-tribulacionistas só tem uma volta. Só. Não duas. Certo. Se na volta única de Cristo... Todo olho verá? Todo olho verá. Aí você está usando o argumento de Hebreus 12, 14, dizendo assim, peraí, se todo olho verá, o que a gente faz com esse texto que diz que segue a paz com toda santificação? Porque sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A qual está presa a palavra santificação. Isso. Sem santificação, Ninguém verá o Senhor. ninguém verá o Senhor. Aí a resposta ele está Aí dizendo, a peraí, pergunta é o verá o Senhor não é olhar, porque olhar a Cristo não importa. Os bodes olharão, os ímpios olharão, o anticristo olhará, os perdidos olharão, e anticristo,
Cristo, não anti-Cristo. É Diante anti, de não, Cristo. é anti mesmo. Não, ante. Não. Estou dizendo. Calma, a minha palavra é assim. Diante de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se todo joelho se dobrará e toda língua confessará, lógico, eles estão vendo Cristo. Agora, todo olho, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o que é esse o verá? ver a Deus aí é aquele mesmo lá do Macários, dos bem-aventuranças. Que bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão eles verão a Deus. Ó, Se refere a habitar com o Senhor, estar aí vocês com o só me Senhor. ajudaram. Vocês só me ajudaram, construíram ainda mais um texto. Preste atenção, olha. Talvez acho que é que eu tenho medo de usar as palavras aqui, né? Mas eu acho que não está havendo uma assimilação do que eu estou querendo dizer. O que vocês estão dizendo está correto. O anticristo vai ver, os ímpios Claro, todo verão, mundo vai ver. mas é no arrebatamento. Olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Ele está dizendo que ninguém vai ver. Se ninguém vai ver, como é que o anticristo pode ver? Como é que o ímpio pode ver se nenhum deles vive em santificação? Você está entendendo? Vamos lá. O Pós acredita que Jesus vem nas nuvens, então, veja bem, todo olho verá. Então, o Pós está sendo arrebatado, está vendo Jesus, porque está em santidade. Justo. E o ímpio também está vendo. Vai ver? Vai. A igreja subir e voltar? Sim. Mas então, é um bate e volta? Não, mas não é essa questão, não é isso. Não, eu quero voltar. Gente, desviou. Então, desviou da questão. Olha, na ideia, deixa quando eu o arrebatamento vai ver. Não, aí complicou. Opa. Beleza, hoje você tá meu amigo. Beleza. Ó, complicou. Vou ler um versículo que vai resolver. Posso ler um versículo que vai resolver? Deixa eu Pode. Mateus 24:30. Tá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Isso, Ponto. doutor Eduardo. Olha, vamos refletir. Esquece pré, pós. Isso aqui é depois da tribulação ou antes? Não, esquece isso. Vamos para o texto bíblico fazer uma interpretação. Faz de conta que o senhor não é pré, não é pós, não é meso, não é pré-ira, não é pós-iminente, não é nada disso. O senhor é um servo de Deus e um crente na palavra. Olha o que está dizendo o texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, só verá o Senhor quem estiver seguindo a santificação. Aí fica a pergunta, o anticristo está seguindo? Não. Todos os povos da terra estão seguindo? Não. O ímpio está seguindo? Não. Então eles não podem ver. Porque a promessa é só para quem estiver seguindo. Aí que eu quero que harmonize isso com Apocalipse 1:7, eis que é vindo com as nuvens e todo olho verá. E Apocalipse capítulo 24, versículo 30. Eduardo. É irreconciliável. Irmão Eduardo. Eu acho que a gente vai ficar rodeando aqui nas mesmas coisas, que a gente já explicou que esse ver não é olhar com os olhos. Então o que é? O ver é estar na presença do Senhor. Então, esse sentido. Então o anticristo vai estar na presença do Senhor porque eles verão. O anticristo, todo olho verá. A vida gloriosa de Cristo. Vamos lá, então você não acredita que o anticristo vai se curvar de anticristo, nem ver Jesus? No trono branco ninguém vai ver Jesus, não? Lá? Gente, não cria um espantalho. A visão dele é o arrebatamento. É o arrebatamento. Mas aqui não está falando de arrebatamento. Os santos verão Jesus. Mas o texto de Hebreus não fala do arrebatamento. Não tem nada a ver com arrebatamento aqui. Ali está falando de escatologia? Então vamos lá, vamos no texto. É escatológico? Vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando. Bom, a eternidade a gente vai ver o Senhor. Quando é que nós Exatamente. No primeiro momento é no arrebatamento, mas depois é a partir daí. Isso. Não, mas é só isso que eu queria. Mas não é só aí que a gente vai. Mas a gente só vai ver o Senhor nesse dia? Não, pera um pouquinho, filho. Eu não estou falando quantas vezes verão. Ninguém verá o Senhor. Então a sua pergunta deveria ser: qual será a primeira vez que nós veremos o Senhor? Não precisa disso. Ó. Então na vinda gloriosa, os simples não vão ver Jesus, não, pastor? Então, meu querido, é que eu trabalho. Eu gostaria só de entender isso mesmo. Não é uma Qual foi a sua pergunta? Qual foi a sua pergunta? Não, deixa eu só terminar aqui. Ó. Não é uma carteirada. Se na volta gloriosa os ímpios não vão ver Jesus? Isso não é uma carteirada. Se ele acha que também vai ser uma coisa secreta assim? Eu acredito que a Bíblia ela é inerrante e não tem contradição. É a palavra de Deus. Quando o Senhor diz e tenta conciliar Apocalipse 1:7 unido com Mateus 24:30. Que todo olho verá. Os textos que todo olho verá. Isso. Com Hebreus 12:14, a gente cria, pastor César, para pensar, uma contradição bíblica insuperável. Afinal, verá ou não verá?
Lá em Apocalipse 1:7, diz que verá. Hebreus 12:14, diz que sem santificação não verá. Entendi. Aí o que que fica? O ímpio não se santifica. A pergunta que vem na Você também sequência, entendeu? Não, a pergunta que vem ah. na sequência é o seguinte. A pergunta que vem na sequência é o seguinte. O ímpio ver Jesus na hora da sua manifestação, isso é um fato na É Bíblia. um fato, é claro, está escrito. Ok. Significa que esses ímpios estão em santidade? Não. Aí é que está, pastor César. É por isso que não se harmoniza. O pós-tribulacionismo cai aqui, tem que se prostrar e se curvar. Mas é que não tem E eu sentido nem- algum isso que não. você está falando. Então, assim, pastor César. Deixa eu acho ver se eu que- entendi. Vamos fazer o seguinte, Calma aí, vamos, calma aí. vamos mudar, Os porque eu Vamos acho lá. que ele Vamos não está ver se eu entendi. ele não Você tá diz conseguindo assim, ó, captar o você diz pensamento. assim, Você ó, captou, né? entendi, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só é possível ver o Senhor se houver santificação, ele está Na dizendo. vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, no arrebatamento. É, que aqui não tem a ver com arrebatamento. Aham. Aqui não tem a ver Então, com mas arrebatamento. se não colocar arrebatamento, é isso que eu quero dizer. Se não for arrebatamento, vocês acabam de criar uma Mas contradição. veja porque- a sua incongruência Então, com respeito, Elias. Não há incongruência nem anacronismo. Mas você nem ouviu o que eu falei? Ah. Mas você já tinha Tipo assim, eu falado quero antes. apresentar a sua vamos incongruência, lá. nem ouviu. Vamos lá, fala. Posso? Então tá bom. A incongruência é a seguinte. Na sua primeira fala aqui, o senhor disse assim, lá em Apocalipse 19, que fala do Senhor chegando, não lembro qual que foi. ele tá- retorno glorioso. Mostra o arrebatamento. O arrebatamento ali. Aí você fala assim, não tem. Não tem. Obviamente é um texto escatológico, todo mundo concordou. Tá falando da volta de Cristo, todo mundo concordou. Isso. Tá falando do retorno glorioso, todo mundo concordou. Isso. Não tem arrebatamento. Não tem. Tá, não tem. Aqui nem é um texto escatológico. Aqui não é um texto do retorno Não é glorioso. escatológico? Aqui não. Ah, é? Não é. Aqui não é um texto que está tratando de escatologia. Aqui não é um texto que está falando da volta de Cristo. E o senhor quer Consegue ver colocar arrebatamento. o arrebatamento aqui. A incongruência que eu falo é o seguinte. Em um texto escatológico claro, Eu não consigo quando ver. ele fala assim, não tem, fala, não tem, então não tem, não tem, não tem. Aqui que nem é um texto escatológico que o senhor quer colocar, e quando a gente fala assim, esse texto não é escatológico, parece que a gente está falando um absurdo. Tá. É só ler Hebreus 12 e pergunta, pega Tá. qualquer compêndio de estudo Tá. e ver se Hebreus 12 é um texto de escatologia. Pastor César, o senhor está pisando em cima do que o senhor acabou de dizer ainda há pouco. Não tá, no problem. E vou dizer o porquê. Vamos pensar sem paixão. Sem essa de lacrar, ou de querer ganhar, que eu não estou aqui para ganhar. Tô Olha, aqui você pra achou, isso. você acha que eu fiz isso agora querendo digo, lacrar em cima de sem você? essa. Não, é porque o que existe por aí, isso que eu quero dizer. Mas sem não é querer meu lacrar. caso. Isso, Tá. não estou dizendo que é. Sem querer lacrar, sem querer ganhar, o que eu disse para ele, vamos, como cristãos, que lemos a Bíblia, que estudamos a palavra, Isso. como o senhor sempre diz, eu sou crente na palavra. Isso. Agora vamos ao texto. Vamos então ao esse texto. texto aqui é escatológico Pastor em que César, momento? ó, quando eu perguntei para o senhor, quando nós veremos a Deus, olha o que o senhor me respondeu. A partir do arrebatamento. Pronto. Se é o arrebatamento é escatológico ou não? É claro. E se ele está dizendo que só verá Deus quem estiver em santificação, verá Deus quando? O senhor diz no arrebatamento. Então o texto é escatológico. Então, Elias, Você tá me entendendo? o Que aí é ver a Deus contraditório. é o ver a Deus. Ah. O que você fala do ver a Deus lá do Macários? Pastor, Quem é o Deus lá? É o pai ou o pastor, filho? mas Jesus é Deus? Claro, mas Então a minha vai ver a pergunta Deus. permanece. Quem é Deus lá? É o pai ou o filho? Porque você sabe que essa Pastor, discussão... Eu Deus, nem estou falando de escatologia. Você Deus. sabe que essa discussão, né? No Pastor, Macários. posso lá. falar? Então, aí o senhor vai cair num triteísmo, se não tiver cuidado, ou num... Só porque eu te perguntei, eu vou cair no triteísmo. se vai ver Deus ou não. Quem é o Deus ali? Só existe um Deus. Não existe três Mas deuses. esse O senhor perguntou, Deus- quem é o Deus que será Não, visto ali? Não. Quem é é a isso que o pessoa? senhor perguntou. Qual é a pessoa? Agora melhorou. Qual é a Quem pessoa? é a pessoa da divindade? Independentemente de ser Jesus, seu Espírito Santo, ou ser o Pai, você está vendo Deus. Porque quando você vê Jesus, ele é Deus. O Espírito Santo Então, o Pai é que- Deus. o O Pai arrebatamento é o Pai é arrebatando. Deus. Olha, não. Entendeu? Você Não, entendeu o que eu tô te falando? ou não? não. É que o senhor tenta desviar o assunto e eu quero voltar a ele. Puxa, Elias, É. Pastor, que tá parecendo, você tá me julgando como desonesto. E eu não tô sendo Falei que o senhor é desonesto. desonesto. O senhor você só está dizendo que eu tô pulando de tentando- texto. Não, então, Chama monkey jump. você está dizendo que eu estou tentando desbaratinar o assunto. É, E quando, na desvirtuar. verdade, quando na ver- isso É, é desvirtuar, uma questão de caráter, não é o caso. Ô, O pastor, que eu estou falando aí é o vai seguinte, começar o mimimi. Aí não, pastor. Então, retiro minha pastor- palavra. pastor Retiro minha César. palavra. É que você dizer... Não, vamos mudar de Você assunto, porque eu dizer- acho que eu nem vim aqui para debater escatologia. Elias. Eu vim para colaborar e falei para o senhor Ok, que eu viria. Elias, E agora Elias. virou um debate escatológico Elias, e eu não quero ferir a sensibilidade de ninguém. Não estou ferindo a minha sensibilidade. É que assim, ó, você dizer que a pessoa está desviando
estudando, O assunto? não é um problema. Mas faz parte. Eu dizer que não estou é mimimi. Então, o que eu estou dizendo para você é que você sabe, qualquer pessoa pode dar um Google agora e saber que há uma discussão interessante sobre o mandamento, a promessa de ver a Deus no Macários, que é nas pai, Beatitudes. Né? Aí é o pai, o senhor quer dizer. Isso. Há uma boa discussão. Teólogos que eu e você respeitamos, uns dizem, nós não vamos ver o pai, nós vamos ver o pai na pessoa do filho, nós vamos, sei lá. Existe ou não existe essa discussão? Existe. Olha, então, o que eu estou dizendo que o ver a Deus aqui, de Hebreus, eu não estou querendo fazer uma cortina de fumaça, fugir, desviar. O que eu estou dizendo é que o ver a Deus aqui pode ser uma referência a esse Macários, a esse bem-aventurados de coração que virão a Deus, e não exatamente na volta gloriosa do Cristo. Porque na volta gloriosa do Cristo, todo olho verá. E se tem que ter, como é que fala aqui? Santificação, não sei o que lá. E as pessoas cujos joelhos se dobrarão e os ímpios que confessarão também verão o Senhor. Então, pastor, é que o pastor já compreendeu. O senhor já entendeu o que eu quis dizer. O que acontece? Ele já entendeu. Jesus ele vai criar princípios para a sua vinda. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Homem. Se é meia-noite, se é o cantar do galo, se é o meio-dia, se é o entardecer, isso todos vigiai. Vigilância. Por mais que a parábola das virgens, a gente sabe que não se atribui à igreja, mas ela tem um princípio de lamparina com azeite. Né? Que é a preservação do espírito e a consciência limpa. Eu sempre falo, cara, como é que eu sei que eu vou ver Jesus? Tanto no pré, no pós? Consciência limpa e relacionamento com o espírito, que é santidade. Então, eu acredito, e aí entra que eu queria entender aqui, porque eu falei algo aqui que é de se pensar. Porque o pós... Acredito que lá no final, Jesus vai voltar, eles verão Jesus e voltarão. E todo olho verá a igreja subir e voltar? Essa é uma pergunta. Ou só os salvos, quando Jesus voltar, vai ir até ele e depois volta, daí todo olho verá? É essa a questão que eu queria entender aqui. Bom, eu comecei o programa falando que dessa vez eu não ia conseguir passar do horário, porque o outro programa já tá... Não, mas falta 2 minutos. Então, eu quero agradecer a todos. Elias, não quis te desrespeitar em momento algum. Não, então, mas eu também não quis dizer isso, não. Caso você é meu amigo, rapaz. Então, obrigado pela sua presença. E esse programa aqui, você sabe, é teu. Amém. Então você vem aqui a hora que você quiser. Quase a metade da minha